Olá, seja muito bem-vindo ao programa Empreender com Evandro Moritz. Hoje, 21 de janeiro de 2021, estamos ao vivo na Primeira TV. O ano já começou, sim, temos muito conteúdo para lhe oferecer e eu estou aqui para lhe ajudar sempre. E hoje nós vamos falar, sim, sobre uma temática muito importante, que é o empreender, mas como administrar essas expectativas ao todo em relação ao empreendedorismo. Mas isso tudo nós vamos discutir bastante com um grande amigo que já se encontra no cenário. Daqui a pouquinho voltaremos. Hoje, 21 de janeiro. E nós temos uma temática super importante, né? Que está aqui registrado no nosso quadrinho do conhecimento. Empreender é a arte de administrar expectativas. Por quê? Esse quadro aqui representa muito, né, a necessidade de a gente adquirir mais conhecimento, a necessidade de você, empreendedor e profissional, buscar cada vez mais conhecimento para melhorar a sua atividade profissional, para melhorar a sua empresa. E esse tema foi debatido, foi escolhido pelo meu grande amigo convidado hoje, José Maurício Coelho. E com esse tema, eu também quero fazer uma breve apresentação do José Maurício Coelho, ler aqui o seu mini currículo, para que você conheça um pouco mais da sua trajetória e que você se inspire, inclusive, né, de todos esses grandes profissionais e amigos que estão vindo aqui no programa, para ajudar você cada vez mais. José Maurício Coelho é natural de Florianópolis, filho de microempreendedores. Formou-se em filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialização em finanças pela FEPESE, sindicalismo interno pela WCCA e Deep Digital Executive Education Program pela Easy Business School, em andamento. Últimas atividades: diretor superintendente do CIESC-FIESC durante 7 anos, diretor de operações da CEPAC durante 14 anos e atualmente é diretor-presidente da CEPAC, indústria aqui localizada no município de São José, um grande case do sucesso que hoje você vai ter oportunidade também de conhecer mais sobre esse projeto, sobre essa indústria, sobre esses produtos nesse programa dessa edição. José Maurício Coelho, meu muito obrigado, porque de forma voluntária você vem contribuir para o empreendedorismo da nossa região. Você conseguiu um espaço na sua agenda para contribuir e desde já meu agradecimento, porque fica aqui marcado nessa história do programa a sua participação, levando conhecimento, sim, porque nós temos hoje pequenos empreendedores nos assistindo, profissionais, amigos, colegas, enfim, muitas pessoas que buscam também inspiração e buscam mais conhecimento. Meu muito obrigado e, por favor, se apresente um pouco mais para os nossos telespectadores. Perfeito, obrigado, Evandro, obrigado pelo convite, né, de estar aqui. Então, assim, participar, né, dessa ideia de conversar sobre empreender, né, sobre o empreendedorismo como um todo. Eu sou do tempo que existia o SEAG, né, que era anterior ao Sebrae. Foi onde eu fiz o primeiro curso de empreendedorismo. Eu acho que eu tinha, sei lá, 15, 16 anos de idade. Sim. Né? E a gente ajudava nos negócios da minha mãe, do meu pai, tinha uma pequena malharia e trabalhamos. Então a gente já fez... Trabalhamos com dessas feiras de vendas no verão, né? E indústria mesmo, né? Mas a gente está aqui hoje para falar um pouco sobre o empreendedorismo, né? E esse tema, né? Sobre a arte de administrar expectativas, porque empreender não é uma missão assim solitária. Perfeitamente. Né? Empreender é uma escolha, né, que você não faz sozinho, ninguém empreende sozinho, né? Tem toda uma biosfera ao redor, né, do empreendedor, que ele precisa se relacionar, que ele precisa levar em conta, né, que ele precisa trazer junto, né, convencer e conhecer as expectativas de cada stakeholder de cada parte interessada, vamos dizer assim,
e administrar essas expectativas muitas vezes, né? Principalmente em relação às suas expectativas. Né? Mas é sobre isso que a gente vai falar, né? E vocês, os espectadores, vão ver um vídeo da CEPAC, é um vídeo institucional que vai passar no intervalo, e mostra, né, tem uma ideia do que é a empresa, né? Hoje ela faz parte de uma holding suíça, apesar de ter sido um empreendimento iniciado aqui em São José pelo meu irmão, que é o Gonzaga, que foi o empreendedor que criou a empresa, mas ela logo teve a participação de um grupo suíço com capital, né, para fazer os investimentos necessários, né? E hoje nós somos aí em torno de 450 colaboradores, né, em duas empresas, que é a CEPAC, que é a indústria, e a Celog, que é a nossa empresa de logística, né? Nós mesmos entregamos os nossos produtos. Contamos com uma série de clientes globais, né? Apesar da nossa exportação ficar em torno só de 5% do nosso volume de negócio, esse ano deve ser um pouco mais, mas os nossos clientes são clientes de características globais, né? Que são clientes da linhas de cosmético e farmacêutico, principalmente, que atuam no mundo inteiro. Né? Aí, entre eles, posso citar alguns: Boticário, Natura, Unilever, Nivea, Johnson & Johnson, Mary Kay, né? E aí alguns nacionais como Inodê, além do Boticário, né, e Natura, que são nacionais, mas já são globais, né? Já são globais. E vários outros clientes farmacêuticos também, né? Bayer, Medley, e aí vai. Nós vamos ter oportunidade no intervalo até conhecer um pouco mais dessa grande estrutura hoje localizada aqui em São José, que, para minha surpresa, ainda muitos moradores dos municípios aqui ainda não conhecem essa grande fábrica, que a gente até conversou nos bastidores, ela é uma referência na América Latina hoje, né? Inclusive com tecnologias avançadas de produção, com equipamentos modernos, para poder te trazer, inclusive, essa sustentabilidade do próprio negócio, né? Sim. Que é manter esse tipo de negócio, esse tipo de produto, que nós estamos falando de embalagens para cosméticos e envolve uma série de exigências, né? De certificações e exigências para o processo produtivo. Sim. Em relação ao tema, o que foi muito interessante que você me trouxe, né, José Maurício, porque essa arte de administrar, aí a gente já pode até separar o tema, né? Empreender, a arte de administrar e a palavra expectativas. Se a gente fizer uma pequena separação em três partes, o empreender, só o empreender por si só, envolve sim a realização de sonhos, de desejos, de necessidades, de colocar o que tem em mente no papel, né? E eu acho que a própria indústria CEPAC, ela começou com um desejo, um sonho, na verdade, de colocar isso em prática, né? Sim. E ainda temos a arte de administrar, que a gente ainda pode trabalhar isso, como é que a gente pode trabalhar, né? Imaginar que é uma necessidade de uma arte mesmo, né? E ainda as expectativas que você citou em relação a todo o redor que funciona nesse aspecto. Isso. Então, se a gente fosse separar e falar um pouco mais sobre esse tema, né, José Maurício? O que tu pode contribuir mais ainda? Bom, nós fazemos uma pesquisa de engajamento 2 vezes por ano na empresa. E as perguntas, elas são assim, para os colaboradores, né? Certo. Para todos os colaboradores da empresa. As perguntas são: como que você se sente na hora de levantar de manhã e ir para o trabalho? Né? Como que você se sente em relação ao seu colega de trabalho? Como que você se sente em relação ao ambiente, né? Digamos, a estrutura física e ao equipamento que você tem nas mãos, né? Através das respostas dessas pessoas, a gente vai medindo a vontade que ele tem de trabalhar, né? Que a gente chama de engajamento. O engajamento, e não é um engajamento no convencimento de uma pessoa, é um engajamento num negócio, num sonho, né? numa engrenagem da economia, né?
Então, essas pessoas, cada uma delas tem as suas expectativas. Tem as suas expectativas de crescer dentro da empresa, mas também tem as expectativas de levar um sustento para a sua família. Perfeitamente. Tem a expectativa de ter um bem, né, de comprar uma casa ou de reformar a sua casa. E para isso ela precisa, claro, crescer eventualmente, né? Ou ela precisa aprender para poder crescer, Sim. né? Ou ela precisa enxergar algumas oportunidades que acontecem dentro da empresa, né? Isso é um tipo de empreendedorismo, porque a pessoa está empreendendo em si mesma, está empreendendo no seu conhecimento, né? Na sua capacidade de absorção de conhecimento, na sua capacidade de estar disponível para as oportunidades que apareçam, né? Dentro da empresa ou fora dela. Exato, né? Às vezes a oportunidade aparece, mas não é aqui com a gente, é em outro lugar. Né? E é claro, a gente tenta fazer um trabalho de retenção e manter as pessoas junto com a gente. Então, essas são algumas expectativas que precisam ser gerenciadas. Vamos dizer, a dos colaboradores. É uma das partes interessadas num negócio. Né? A outra parte interessada é a comunidade onde a gente está inserido. Nós estamos hoje instalados aí em São José, no sertão do Imaruí, na comunidade. A gente tem que, de alguma forma, participar dessa comunidade. Interação, né? Interagir com ela. Né? Exatamente. Então, tem a associação de bairro, temos vários colaboradores que são ali daquela região, né? Então, apesar de pagar impostos para o governo federal, para o governo estadual e para o município, né, a gente não pode simplesmente lavar as mãos e fazer de conta que a gente não está ali. Né? Apesar de que a gente não fornece produtos direto ao consumidor, nós fornecemos, nosso negócio é B2B, nós fornecemos para outras indústrias. Essas indústrias que vão pegar a nossa embalagem, colocar o seu produto dentro e levar para o mercado. Lá no mercado, do lado da nossa empresa, então, vamos dizer, no próximo supermercado mais próximo, as pessoas que estão pegando a embalagem da prateleira ali ou de uma farmácia, muitas vezes não sabem que aquela embalagem foi produzida ali CEPAC, pertinho, né? Que a CEPAC é, no nosso ramo de negócio, que é embalagens plásticas para creme, no formato bisnaga, né? No filminho ali, depois as pessoas vão ver, nós somos o líder nacional e na América Latina na produção desse tipo de produto. Né? Nós fabricamos aí em torno de entre 12 e 14 milhões de unidades por mês dessas embalagens. Vários tamanhos, né? Para várias gramaturas de produto. Mas então, assim, a gente tem esse outro stakeholder, que é a comunidade ao redor, né? Temos também o Estado, o município, o poder instituído, né? que é no fim, ele é um arrecadador de impostos, mas de alguma forma fornece alguma estrutura para nós, então as rodovias, a energia elétrica, né? A água, aquilo que a gente precisa para produzir. E além dessas expectativas, né, aí começam mais, né? Tem a expectativa do nosso cliente, que tem uma série de exigências para a gente poder fornecer para ele, porque nós acabamos fazendo parte do negócio dele. Né? É uma parte importante. A embalagem, por exemplo, essa garrafinha de água que está aqui na frente, é uma parte muito relevante do produto, para o produto poder chegar no mercado. Né? E o cliente, claro, que a nossa razão de existir, né, para o fornecimento para ele, daí o cliente do nosso cliente também tem as suas expectativas que acabam sendo transferidas para nós. É em cadeia esse processo. Isso, tem um processo em cadeia. E aí, do outro lado, tem os nossos fornecedores, né, que também têm as suas expectativas, né, cada um deles de aumentar o volume de negócio com a gente, de ser bem remunerado, né, de ser pago na data certa, né, de manter os negócios em evolução, né, sem rompimento, né, de poder ser competitivo também, de poder ter resultado. Né? E esses são só alguns algumas das partes interessadas que precisam ter as suas expectativas atendidas, de certa forma, ou administradas. Né? Porque não dá para simplesmente atender todas as expectativas de todos os stakeholders. Você tem que administrar. Em alguns momentos atende mais, em alguns momentos atende menos, em alguns momentos negocia
para esse ganho acontecer Sim. mais tarde, de alguma forma, né? E aí, assim, além de tudo isso, tem a expectativa do investidor, do empreendedor, Sim. né? Que, digamos, financiou o investimento e pretende ter o seu resultado. Afinal de contas, um negócio existe para ter resultado, para ter lucro. Tem que ter né? lucro. Senão, não é um negócio, né? Não faz parte da economia. Então, assim, de maneira geral, isso não é só para um grande negócio, também para um pequeno negócio, né? Mesmo para uma cafeteriazinha que vai existir, ela vai interagir com stakeholders ao redor dela e vai também ter que administrar as expectativas de cada um que faz parte dessa biosfera desse pequeno negócio. E também a própria família em si, né, do empreendedor, que a gente conversou sobre isso, né? A importância, né, a expectativa que a família tem e o apoio que ela pode proporcionar para esse empreendedor, principalmente no início, né, do empreendimento, né? E também durante todo o percurso, toda essa carreira. Né? Não, sem dúvida. Sem dúvida, a família faz um papel importantíssimo. Mas você pode observar aqui, conversando com o Zé Maurício, a grandiosidade hoje do empreendimento e tudo que está ao redor dele, né? A importância que nós temos isso hoje, tentar agradar a todos, eu acho que talvez essa não seja a palavra ideal, mas sim a gente tem que manter um relacionamento adequado com todos esses stakeholders, né? Ou seja, são todos esses agentes que formam toda essa ligação com o empreendimento. Como foi prometido, né, nós vamos conhecer um pouco mais dessa grande indústria, um grande case do sucesso, que está localizado no município de São José, aqui em Santa Catarina. Uma fábrica renomada, referente, que tem referências na própria América Latina hoje, em determinados produtos, e que vocês vão poder conhecer um pouquinho mais com um vídeo institucional que nós trouxemos para você conhecer. Entenda um pouco mais desse projeto, né? Tenta imaginar todo esse caminho, né, dessa empresa. Começou pequena, como qualquer empreendimento, começa uma estrutura física pequena, que em algumas situações recebe um investimento, um investidor externo que coloca capital, e você percebe hoje o tamanho desse projeto. E eu espero sim que você aproveite bastante, porque agora nesse intervalo você vai assistir um vídeo institucional da indústria CEPAC. Assista lá, conheça um pouco mais, que a gente volta em seguida após esse vídeo. Bem-vindo à CEPAC. Antes de iniciarmos este tour, a equipe de qualidade irá apresentar a preocupação e cuidados com o seu produto. A CEPAC segue normas rigorosas de controle de boas práticas de fabricação. Estamos sempre evoluindo o conceito de tudo que está relacionado com a qualidade, aperfeiçoando processos de trabalho, sistemas e equipamentos, investindo constantemente em controle e treinamento de nossos colaboradores. Dispomos de um avançado laboratório de qualidade, preparado para uma grande variedade de testes e controles de produção. Os melhores equipamentos estão à disposição de uma equipe sempre presente nas áreas de manufatura, responsável por garantir a qualidade do nosso processo produtivo, acompanhando desde o recebimento de matérias-primas e insumos e realizando inspeções de qualidade durante a produção. A CEPAC é a empresa de referência na América Latina na produção de tubos plásticos extrusados para os setores de cosméticos, farmacêuticos, alimentício e industrial. Seu parque produtivo é o mais moderno da América Latina, produzindo em equipamentos de alta tecnologia e performance. Ela reúne esforços de pessoas, tecnologia, competência e obstinação para fazer sempre o melhor. Entendemos que vivemos em um mundo de evolução. Assim, nossa equipe de engenharia industrial e de processos está sempre inovando e buscando melhorias para os processos de produção e controle,
Colocamos à disposição de nossos clientes um time dedicado ao desenvolvimento de produtos, auxiliando e apoiando na criação de novas embalagens com o melhor desempenho e a melhor relação custo-benefício. Acreditamos em nosso produto como o mais ecológico e o mais eficiente que as demais opções do mercado, tendo menor utilização de matéria-prima, baixo custo de desenvolvimento, o menor volume da embalagem na gôndola e sendo completamente reciclável. O tubo é entregue já pronto e finalizado, otimizando a logística de nossos clientes, pois não necessita agregar outros elementos, como etiquetas ou outras embalagens. Nós acreditamos que os nossos compromissos devem ser cumpridos com qualidade e responsabilidade, também no âmbito ambiental. Assim, incorporamos em nosso dia a dia a preocupação com a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente. Consideramos o tempo como um recurso importante. Mantemos sempre a máxima agilidade em nossa produção e entrega, prestando soluções rápidas, eficazes, com qualidade e segurança no prazo previsto. Para isso, inclusive agregamos uma estrutura própria de logística que oferece o que há de melhor no segmento, com agilidade e competência. Assim fazemos todos os dias o melhor para surpreender você com inovação, foco, transparência, sustentabilidade e, acima de tudo, entusiasmo. Bem-vindo à CEPAC, um universo de possibilidades para o seu produto e para um mundo melhor. Olá, estamos de volta. Como é que foi? Assistiu o vídeo? Gostou muito? Realmente fantástico, né? Esse empreendimento, essa fábrica está muito próximo de todos nós aqui da região. Já assisti algumas vezes, mas eu sempre gosto de assistir novamente, porque é um orgulho que todos têm que sentir, né? Pelo fato de estar aqui na região, ser uma referência, né? Mundial até, porque atende grandes empresas que estão aí mundialmente circulando com seus produtos. Então, muitas vezes você já deve ter pego uma embalagem dessa na sua mão. Você comprou um cosmético aqui na região, você é consumidor e você não percebeu, mas você está tocando num produto aqui catarinense, um produto desenvolvido aqui tão próximo da gente. Agora, toda essa engrenagem, talvez ali pelo vídeo você percebeu a tecnologia envolvida, pessoas envolvidas, mas essa engrenagem que eu falo não é só de equipamento, são de pessoas. Por que isso agora, né? Porque pensam vocês, né? Será que basta eu ter apenas pessoas que naturalmente recebem as suas remunerações no final do mês, vão para suas casas e cumprem com o seu papel? Não dá, é muito mais do que isso. Nós precisamos de pessoas muito mais engajadas. E para isso, eu vou pedir para que o José Maurício explique um pouco mais, né? Como é que a gente pode trazer essa liderança, esses líderes que estão ali, que você percebeu até em algumas imagens, como é que eu posso conduzir e trazer essas lideranças de uma forma empreendedora, que seria até o próprio intraempreendedorismo, não é mesmo, José Maurício? Isso é um grande desafio, porque a máquina, a gente entende a tecnologia, ela precisa de manutenção o tempo todo, tem parada, tem conserto, mas e as pessoas, José Maurício? Exatamente, Evandro, a gente precisa mesmo, né? Se fosse só colocar máquinas e deixar funcionar, né? Seria muito fácil. Mas não é assim, né? Todo produto ele precisa ser desenvolvido e aí a gente precisa de conhecimento, Sim. inteligência das pessoas, ele precisa ir para o mercado, ele precisa do convencimento de uma boa área comercial, né? Da Certo. experiência de uma área comercial para encontrar as oportunidades no mercado, né? Desenvolver o relacionamento com o cliente, né? Que hoje em dia a gente não fala mais de tapinha nas costas, ou pagar um almoço, pagar um jantar. Não, teu produto tem que ser bom e tem que ser competitivo. Essa história não existe mais. Né? E também a gente precisa ter gente que está lá fazendo, que sabe o que está fazendo, que está produzindo, né? Que sabe que precisa
cumprir uma série de requisitos. O nosso segmento, o nosso negócio é muito regulamentado, né? A especificação de um produto chega a ter 20, 30 páginas, né, que o cliente manda para nós, porque são todos os detalhes daquilo que ele espera receber, né? E nós temos algumas notas que os clientes nos medem, né, como eles nos avaliam. Por exemplo, uma delas é o OTIF, a On Time in Full. Perfeitamente. É quanto que a gente entrega, da quantidade que a gente entrega e no prazo. Né? Quer dizer, entregou no prazo, entregou na quantidade, entregou exatamente aquilo que ele pediu, que foi especificado, com as características. Então, assim, para a gente conseguir estar nesse estado, né, de graça, vamos dizer assim, do produto, que o percentual de falha é muito pequeno, né? Então hoje nós temos aí um índice de reclamação de cliente que fica em torno de 0,3% do volume produzido. Não é nada, né? Temos clientes onde a nossa nota OTIF está 100% há mais de 20 meses. Certo. Né? Então, não é assim não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, né? E com todo mundo junto ainda. Sim. Porque só se alcança isso com experiência, com engajamento, com a vontade das pessoas de estar junto, né? E aí é que a liderança tem um papel importante, né? Sejam as lideranças naturais, sim, ou as lideranças instituídas, vamos dizer assim, né? Porque dentro de um grupo eu posso ter um líder que é um coordenador, um gerente, e posso ter dentro da equipe um líder natural, uma, sim, pessoa que vai levar, de alguma forma, seduzir os colegas, sim, só que pode ser para o bem ou para o mal. É a liderança, né, que pode ser uma liderança negativa, né? Infelizmente, né? Exatamente. E como que a gente convence as pessoas a serem líderes positivos, né? Quando a gente reconhece a liderança delas, quando a gente cria um ambiente propício, né, que tem as condições, as ferramentas, um ambiente agradável, um transporte bom, digno, sim, sim, uma alimentação correta, saudável, né, gostosa, sim, saborosa, sim, né, um ambiente para descanso, onde ele tenha condições de descansar no horário ali do intervalo. Até mesmo uma mini biblioteca, isso, que após o almoço, o funcionário central para fazer uma leitura. Nós temos até academia. Tem academia lá, inclusive, né? Sim, então, já presenciei. Assim, e tudo isso ajuda, vamos dizer, naquela questão das insatisfações estruturais serem amenizadas, né? O máximo possível. Então, certo, se a questão estrutural está amenizada, daí nós temos outras insatisfações, que são as insatisfações de relacionamento. Sim. Né? E essas a gente age através da liderança. A gente tem que entender que insatisfações são essas, atuar, né? Por isso que a gente tem que ter uma área de recursos humanos preparada, por isso que nós precisamos ter os nossos líderes preparados, com treinamento, sim, com tudo que precisa para entender as pessoas, o momento delas, para gerenciar conflitos, porque os conflitos existem. São pessoas, né? Exatamente. Conflitos naturalmente vão da acontecer, melhor maneira possível, né? Para conseguir resolver essas questões ali mesmo onde elas acontecem. Certo. Né? Da melhor maneira possível. E tem um outro tipo de insatisfação que as pessoas têm, que é a insatisfação, vamos dizer, de cunho social, que não tem nada a ver com a empresa não é culpada, as pessoas que estão ali não são culpadas, mas ela está com um problema de saúde na família, sim, ela está com um problema estrutural no bairro onde ela mora, está faltando água, um problema econômico, financeiro, alguma coisa assim, e que, de certa forma, o que a gente pode fazer? Pode, daí sim, usar empatia, conversar, tentar entender, ajudar na medida do possível, né? Mas num contingente desse aí de 400, 450 pessoas, né, a gente precisa conseguir agir, sim, de uma maneira inteligente, com motivação e levando ao conhecimento dela para onde nós estamos indo. Né? Eles precisam entender e saber, bom, a empresa está pensando nisso, está atendendo tanto, o indicador
de entrega está tanto, transparência, tal, etc. Transparência da própria gestão. Exatamente. Então, hoje nós temos equipes, nós implantamos uma metodologia de gestão por objetivos que as equipes elas são envolvidas, inclusive dentro de uma competição saudável para buscar o melhor resultado, né? Certo. Melhor resultado em perdas, certo. A diminuição das perdas, o menor resultado em produtividade, em tempo de parada de máquina, etc. E assim, tem dado ótimos resultados para todos, sabe? Então vou dizer que agora a empresa esse ano está fazendo 19 anos, né? A gente reconhece aí, nós estamos conseguindo entender que nós atingimos a maturidade, né? E agora nós temos que administrar essa maturidade com crescimento, porque nós temos aí um plano de crescimento, nossa expectativa é crescer 100% nos próximos 5 anos. Que beleza. Né? Muito bom. Bom, você está acompanhando aí esse case e ao mesmo tempo entendendo um pouco mais das partes que se envolve o próprio empreendedorismo. Falamos aqui de indicador, inclusive, indicador de desempenho, o OTIF, que foi explicado aqui para o José Maurício, é um indicador, você tem que ter indicador. E nós estamos falando da importância dessas pessoas, porque essa engrenagem ela é movida com essa motivação, são essas pessoas envolvidas como donas dos seus próprios negócios, que o próprio José Maurício até defende muito isso. Nós vamos para mais um intervalo, inclusive tem um outro pequeno vídeo para ficar na sua mente aí e lembrar um pouco dessa marca, da importância que ela é hoje. Nós estamos falando de uma marca mundial, ok? De embalagens. Então assista mais um pequeno vídeo, vamos para mais um intervalo, voltaremos em seguida. Há um momento que nos tornamos nossa maior referência e também o nosso maior desafio. É preciso evoluir por completo, repensar as metas, as memórias, mas acima de tudo, acreditar no nosso propósito e assim redefinir o nosso legado. E desse ponto em diante, só existe um caminho: superar a sua confiança. Entregar toda a nossa energia e competência com a responsabilidade de fazer o seu cliente final sentir toda a qualidade contida no seu produto. Afinal, o que está aqui dentro é resultado da nossa própria experiência. Uma história repleta de potencial. Aqui estamos cheios de energia, ideias, criatividade. Somos a CEPAC. Somos repletos de possibilidades. CEPAC. Let's create. Olá, estamos de volta ao programa Empreender. Você pôde agora mais uma vez assistir um pouquinho mais e conhecer um pouco mais sobre esse grande projeto chamado CEPAC, localizado aqui em São José de Santa Catarina. E fica aí, né, na sua memória o que se pode fazer de um empreendimento, né, que começa assim pequeno, em que estágio ele se encontra hoje e ainda com essa perspectiva de crescimento com elevados números, conforme José Maurício aqui explicou, porque sim, estou recebendo hoje um grande amigo, filósofo, empresário, empreendedor, grande conhecedor de diversos temas e principalmente da área hoje onde ele atua, né? E natural de Florianópolis, que isso também engrandece ainda mais a nossa região. Você percebeu que na etapa anterior aí do intervalo, a gente estava conversando um pouco sobre engajamento de pessoas e vejam que por mais tecnologias que você assistiu aí, nós voltamos a falar de pessoas, né? Vejam como é a importância essa participação das pessoas. E falando de lideranças, o Zé Maurício aqui conversou comigo de algumas práticas, inclusive de fazer com que o líder
ele se enxergue como dono do negócio. Porque imagina mover essa indústria com 450 pessoas, enfim, e se for ainda considerar os stakeholders, quantas pessoas nós estamos falando aí? Não fiz a conta, talvez o Zé Maurício tenha feito essa conta, mas imagina mover tudo isso. Então, eu só quero reforçar um pouco mais aqui com o Zé Maurício e quero ouvi-lo um pouco mais sobre essa questão da liderança ser engajadora, como também ser um empreendedor do seu próprio negócio naquele momento. Isso é muito importante, né, José Maurício? Assim, como eu te falei, nós temos na nossa metodologia de avaliação de desempenho dos colaboradores. Muito bom. Né, tem critérios objetivos lá, que são números, né, são indicadores, e tem os critérios de análise, que são subjetivos. Entre vários outros ali de liderança, etc., quando a gente avalia um líder, né, certo. Tem também um item que é visão de dono. Né, muito bom. Que é justamente a postura dessa pessoa, desse líder, o gerente, coordenador, supervisor, né, o diretor, em relação à defesa do negócio enquanto uma empresa que precisa ter resultado, que precisa pagar suas contas, que precisa remunerar os colaboradores, que precisa pagar imposto. Né? E quando ele é afrontado com uma dificuldade, né, ele precisa ter esse grau de envolvimento empreendedor no sangue, né? Tem que ter essa energia empreendedora para defender o negócio como se fosse seu, né? Que na verdade ele faz parte, né? Uma empresa ela não é tijolos e máquinas, né? É uma comunidade, né? E essa comunidade ela está fazendo ali desempenhando o seu papel. Né? E essa é uma característica que a gente enxerga em muitas pessoas. Né? A gente enxerga, às vezes, num colaborador que está participando ali da solução de um problema. Né? O que ele está fazendo? Ele está defendendo, ele não está ali para defender simplesmente o emprego dele. Não, se eu não fizer, eu vou para a rua. Se eu não encontrar uma solução para isso, eu vou para a rua. Não, isso não é uma relação uma relação ganha-ganha com o colaborador. Né? Ele está defendendo a competitividade da empresa naquela parte que ele pode fazer. Né? Quando tem um problema técnico numa máquina, por exemplo, e ali os técnicos vão tentar descobrir a maneira de resolver, eles vão buscar opções como consertar, substituir, etc., mas deixando aquele equipamento o mínimo de tempo parado possível. Né? E eles sabem da necessidade disso, não é por causa de uma pressão, de uma obrigação, de uma regra, né? É porque eles têm no sangue esse espírito empreendedor. Por exemplo, a máquina parada, né, não produz, né? A máquina quebrada não produz. Né? E da mesma forma, as pessoas, né, um colaborador que é líder, né, e tem ali pessoas ao redor dele que precisam estar disponíveis para a produção, que precisam estar disponíveis para atuar no trabalho, no negócio, no projeto ou numa produção, ele precisa também entender o que está acontecendo com essas pessoas para que as coisas aconteçam no seu tempo, no seu prazo, com a quantidade de empenho de cada um e de envolvimento de cada um, para a gente poder atender o cliente no prazo. Né? A gente trabalha muito com uma produção, vamos dizer, da mão para a boca, né? Vamos dizer assim. Aquilo que a gente entrega no cliente, eventualmente já vai entrar em máquina 2 dias depois. Então, não tem uma janela de prazo elástico para poder resolver o problema, né? Então, quando a gente compartilha essas preocupações, essas exigências, vamos dizer assim, e até os riscos com os colaboradores, eles assumem aquilo como sendo deles, né? Assumem aquilo como sendo deles. Então, não é o chicote, vamos dizer assim. Exato. É o compartilhamento
até das expectativas do cliente, a nossa, do colaborador, né? E às vezes acontecem problemas, sim, acontecem. Normal, né? Acontece, e o que a gente vai fazer? Tem que buscar a melhor opção para aquele momento, né? E ali, junto nas soluções que a gente vai ter, né? Então, que ferramentas que nós utilizamos? Primeiro, ter uma área de recursos humanos envolvida, engajada, né? Que desde a seleção de um novo colaborador, entende que aquela pessoa pode fazer parte da nossa cultura. Muito bom isso. Muito Entendeu? Bom, porque senão não há um casamento perfeito, né? Exatamente. Se aquela pessoa que é um candidato para a empresa não vai se adequar à nossa cultura, nós não vamos moldar a nossa cultura para receber uma pessoa que não está interessada em participar disso. Bom, né? Perfeitamente. Eu costumo dizer, quando a gente recebe novos colaboradores, né, no dia da integração, né, eles passam por 3 dias de integração para entender tudo, coisa e tal, eu costumo dizer para eles, ó, ali daquela cancela para fora é o bairro Sertão do Imaruim, é São José, é Santa Catarina, é Brasil. Mas aqui dentro é CEPAC, é outra coisa. Aqui não significa que as regras são as nossas, não, mas é uma comunidade diferente que aprende junto, que desenvolve, que cresce. E que fortifica alguns valores, né? Essenciais para a manutenção dessa comunidade. E é uma troca, né? Porque, assim, nós temos um contrato de trabalho, né? Todo mundo tem, assina uma carteira, é um contrato de trabalho. E um contrato é um conjunto de promessas de ambas as partes. Então, você promete que vai me dar suas horas, né, de trabalho, a sua dedicação, e eu prometo que vou te remunerar adequadamente, vou te dar um ambiente bom de trabalho, ferramentas boas, oportunidades de crescimento, né? E se essas coisas, que é o mínimo, se elas acontecem, a relação está estabelecida. Sim. Uma relação madura, né? Uma relação de aprendizado, uma relação de longo prazo, como nós temos colaboradores que estão fazendo 17, 18, 19 anos de trabalho junto com a gente. Desde praticamente o início da fundação da empresa. Exatamente, né? Então, assim, e muita coisa a gente troca, né? O que a gente costuma dizer? A gente tem crescido muito com os nossos colaboradores, a gente tem aprendido com eles, né? Porque, na verdade, essa cultura da empresa é a soma da cultura de todas as pessoas que estão ali, mas também cada pessoa que sai da empresa um dia, seja para ir para um outro emprego, seja para uma outra oportunidade, ou porque simplesmente não se encaixou, ela sai uma pessoa diferente lá de dentro. Certo. Porque todo aquele rigor que a gente tem com atender as expectativas do cliente, principalmente, do produto, né? Isso acaba incutindo na cabeça das pessoas uma maneira diferente de enxergar os problemas, uma maneira diferente de interpretar uma receita, de interpretar uma recomendação. Entender necessidades do cliente. Entender as necessidades e não fazer simplesmente porque me mandaram, não fazer porque é o certo. Exato. Né? A gente nós temos uma certificação internacional que é de boas práticas de fabricação, que é uma recomendação para atender, é uma certificação para empresas que atendem o setor alimentício, né? Então, o nível de exigência que a gente tem do ponto de vista de higiene e limpeza do ambiente, das pessoas e do negócio ali, do ambiente de trabalho, é elevadíssimo, né? Porque não pode contaminar um produto antes de ele ir para o cliente e receber Você perde toda uma linha ali de produção. Exatamente. Então, o risco é muito alto, né? Isso pode gerar até recall lá fora. Exato. Né? Mas, de qualquer maneira, o que acontece nesse ambiente? As pessoas vão desenvolvendo suas competências, vão aprendendo competências novas e também esses outros, vamos dizer assim, essas outras boas práticas de vida mesmo. Por exemplo, a nossa relação com a sustentabilidade, com o meio ambiente, né? O respeito, lá dentro, né? Nós temos uma outra certificação, lixo zero, né? Isto significa que nós mandamos hoje, em torno de todo o resíduo e lixo gerado na empresa,
5% é o que vai para aterro sanitário. O resto, tudo, nós damos tratamento. Nós somos responsáveis pelo tratamento do nosso resíduo. Uma responsabilidade muito grande com o meio ambiente, né? Exatamente. Inclusive, até no refeitório, no nosso refeitório lá, que as pessoas almoçam lá, ou jantam, ou tem a ceia todos os dias, o lixo é separado do lixo orgânico, lixo seco, né? E é tudo tratado. Inclusive, o lixo orgânico vai para aterro de compostagem, depois volta em forma de adubo que a gente distribui para os nossos colaboradores. Temos até uma horta lá. E não é assim para sair dizendo para os outros. Não, é para praticar mesmo, para as pessoas, inclusive, aprenderem e poderem praticar isso dentro de casa. Perfeitamente. Né? Uma cultura, separar lixo. Educação, né? cultura. Exatamente. Né? Então, isso é o valor de uma comunidade chamada empresa. Responsabilidade social. Exatamente. Então, a gente não tem a nossa responsabilidade, ela não termina ali, naquele ambiente. A nossa responsabilidade vai muito além. Né? A gente participa da sociedade como um agente, claro, pagador de impostos, pagador de salários, né? e gerador de valor, né? Mas nós temos uma responsabilidade também com aquilo que nós criamos, com as pessoas, com a consciência social, com a consciência ambiental, né? Das pessoas, o tratamento, aquilo que a gente desenvolve lá dentro, como que as pessoas são tratadas, né? O respeito que é preciso ter nos relacionamentos. Muito bom. E isso tudo vai acabando, vai pulindo e vai pulindo, vai pulindo a nossa maneira de agir, que no fim das contas o nosso cliente acaba percebendo, né? E também a maneira dos nossos colaboradores agirem, que acaba sendo percebida pelas pessoas que ele conhece, até pela própria família, né? Eles acabam levando esses valores para dentro de casa. Muito bom. Bom, você está aprendendo um pouco mais nessa caminhada empreendedora aqui que o José Maurício tem conversado com a gente, da própria indústria da CEPAC. Você tem aprendido um pouco mais aí e até mesmo como insights para você começar a pensar, a aplicar, começar a pensar em algumas pequenas ações que podem fazer grande diferença no teu negócio. Por quê? Porque isso tudo que a gente tem ouvido falar, e tem muita coisa ainda para falar, mas infelizmente nós só temos um programa hoje, né? Porque tem muita coisa que a CEPAC tem hoje para nos passar, e o José Maurício com seu conhecimento, mas você pode escolher um item ou outro que na sua caminhada aquilo vai somando. E lá na frente você vai ter outras ações. Mas nós temos mais um intervalo e voltaremos em seguida para conversarmos um pouco mais. Fique aí. Olá, estamos de volta. Programa Empreender com Evandro Moritz. Hoje tendo grandes ensinamentos de um case de sucesso aqui da região, da indústria CEPAC, e principalmente com o conhecimento e experiência do José Maurício Coelho. Ainda continuando sobre ações, responsabilidade social, meio ambiente, stakeholders, ou seja, tudo que envolve um negócio de grande porte, eu vou pedir para que o José Maurício ainda traga mais algum outro case, algum outro exemplo que a gente possa até mesmo ter como aprendizado e compartilhar isso com os demais aí telespectadores e demais colegas que você também conhece. Por favor, José Maurício. Bom, como a gente estava citando, né, ali entre as questões que nós levamos muito em conta, uma delas é a questão ambiental, né? A responsabilidade que nós temos em relação aos recursos naturais, né? E entre eles tem a própria terra onde a gente está instalado. São limitados, né? São limitados. É importante dizer que a água não vai existir para a vida inteira. A água, né? A energia, que de certa forma também sai lá de um recurso renovável, né? E até produtos que a gente tem nessa linha, por exemplo, a gente tem hoje 30%, em torno de 30% da nossa produção, que é feita com uma resina plástica que não vem do petróleo, ela vem da cana-de-açúcar. Perfeito. Então ela vem de um recurso
renovável, Sim, sim. né, de uma origem renovável. E nós fomos o primeiro no Brasil a lançar esse produto com essa resina plástica, né, que foi desenvolvida no Brasil pela Braskem. E isso, assim, é um produto do meio ambiente que mesmo que se a gente não tivesse uma postura proativa em relação ao meio ambiente, nós poderíamos ter esse produto. Sim, né, mas acontece que a CEPAC, desde o início, ela tem uma postura de defesa dos princípios dessa economia circular, da economia, vamos dizer, do bem em relação ao meio ambiente, né? O plástico, que é a nossa embalagem, ele é o vilão, né, do meio ambiente. Mas é culpa de quem? É culpa da indústria petroleira? É culpa de quem fabrica a resina? É culpa de quem fabrica a embalagem? Sim. É culpa de quem põe o produto dentro e põe no mercado? É culpa do mercado? Certo. Né? Não, é uma cadeia inteira que se beneficia do plástico, só que lá no fim, se ele não tiver o devido cuidado depois do uso e for descartado de maneira inadequada, ele pode acabar indo parar no oceano mesmo. Exatamente. Né? Então, hoje, tem aí um risco, né? Porque como o plástico dura 200, 300 anos e ainda não faz 300 anos que o plástico foi inventado, então nós ainda estamos aprendendo as consequências do plástico no meio ambiente. Sim. Então, hoje existem micropartículas de plástico no oceano, já foram encontradas micropartículas de plástico também em plantas, certo, né? Inclusive em animais que comem isso. Sim. Né? Então, a atenção que a sociedade tem que ter, e não é só com plástico, com todos os outros resíduos que ela gera. Né? E aí, assim, do nosso lado, né, a nossa preocupação com o meio ambiente é aquilo que a gente faz, a nossa responsabilidade é fazer bem feito, né, onde a gente cumpre o nosso papel. Nós não conseguimos, enquanto uma indústria de embalagem, chegar lá e mudar o comportamento das pessoas que moram numa cidade que não tem coleta seletiva. Né? Está muito distante ainda, né? Essa é uma questão social, governamental. Sim. É claro que as pessoas, as empresas têm que ter responsabilidade, mas é governamental. E nós estamos agora buscando uma certificação, chamado certificação Life, onde a gente analisa, mede todos os nossos impactos à biodiversidade, certo, e cria ações, desenvolve ações que vão acabar minimizando esses impactos. Né? Então, nós já temos uma série, desde o desenvolvimento do parque, a fábrica já foi criada com coleta de água da chuva. Né? Quase a metade da água que nós usamos é proveniente de água da chuva. Né? Energia solar, digamos, iluminação direta do sol, né? Dentro da fábrica, iluminação natural. Nós temos tratamento de esgoto por zona de raízes. Então, uma série de procedimentos que foram tomados, né, equipamentos eficientes, certo, do ponto de vista energético, mas nós começamos agora a saltar para o lado de fora da porteira, vamos dizer assim. Legal. Né? Então, além das ações que nós temos de educação e essas do lixo zero, etc., que tudo somam pontos nessa certificação, nós iniciamos aqui no Parque Serra do Tabuleiro, agora no ano passado. Fomos buscar qual que era o maior problema que eles tinham. O maior problema que tem ali no Parque Serra do Tabuleiro, que é nosso vizinho aqui, né? Nós praticamente estamos dentro dessa... E é um parque muito grande. É que lá a proliferação do pinus, que é uma árvore não nativa, né? Certo. No meio do parque, ela gera uma série de problemas, mas o principal desses problemas é o fogo. É a facilidade de pegar fogo. Inclusive, vários incêndios já aconteceram. E nós financiamos a derrubada de 14 hectares desse pinus, que é uma espécie invasora ali, vamos dizer assim. Da natureza do local é invasora. Isso, ela é uma espécie muito produtiva, né? Provavelmente alguma dessas partes disso aqui tudo está feita de pinos. E que ela substitui a madeira nativa. Né? Sim. Mas, então, nós entramos com essa ação e aí esse ano nós temos uma série de atividades para envolver o nosso colaborador
nesse movimento, né? Já trouxemos essa ação lá para dentro. Que bom. Então, assim, e são pequenas coisas que fazem um efeito muito bom, muito positivo no ânimo das pessoas. Com certeza. Entendeu? Porque estão envolvindo em coisas boas. Com certeza. Que fazem bem. Né? A educação. E isso traz, ajuda no engajamento, ajuda no movimento interno, né? Até na produtividade, né? Na motivação das pessoas, porque ele começa a ter um propósito muito melhor para sair de casa. Ele não é simplesmente saindo para ir trabalhar. Ele tem um propósito que ele está ajudando pessoas, está ajudando a comunidade, ele está ajudando o meio ambiente. Isso tudo reverte-se, inclusive, em números de produtividade e até mesmo em uma medida de felicidade no trabalho, podemos até chegar nesse ponto. Nós estamos encerrando, muito bom, né? É porque realmente o tempo é limitado, né? Mas o aprendizado valeu, né? Sempre a gente consegue tirar muito aprendizado. E hoje nós tivemos o grande case. Então eu vou passar a palavra aqui para o José Maurício se despedir e o meu agradecimento porque voluntariamente ele conseguiu um espaço na agenda. Há alguns anos atrás eu fiz um pequeno trabalho lá na CEPAC, pude contribuir um pouquinho lá com o engajamento de processo dessas pessoas todas, onde eu tive a grande oportunidade de conhecer o José Maurício e a empresa. E hoje estou aqui de forma muito educada e com muita satisfação agradecer a oportunidade de estar aqui e trazendo o conhecimento. José Maurício, por favor, muito obrigado e você possa se despedir aí do nosso público. Bom, muito obrigado, né? Espero que a gente tenha podido contribuir, né? Com certeza. Com o tema, né? Que é o empreendedorismo, né? E o relacionamento das empresas com essa biosfera, vamos dizer assim, que compõe a empresa, né? E nós somos uma empresa que conta com muita mão de obra, quase 100% da nossa mão de obra local, né? Temos muita gente oriunda aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, das universidades ao redor. A gente incentiva muito o desenvolvimento do conhecimento, a aprendizagem, né? E assim, esse ano foi o ano passado, né, 2020 foi um ano difícil para todo mundo, também foi para nós, mas assim, com a insistência, o engajamento dos nossos colaboradores, a gente conseguiu, né, passar as dificuldades, ainda assim, a cauda do foguete, a cauda do cometa ainda está passando, as coisas ainda estão acontecendo, né, mas assim, é por causa dessa vontade de acordar todo dia e fazer, e ir para o trabalho, né, e levar em conta que nós precisamos manter essa roda girando, né, porque envolve muita gente, né, as famílias das pessoas, os negócios ao redor, os nossos fornecedores, nossos clientes, né, que a gente está lá todo dia e persistindo, né, e empreender é persistir, não tem outro jeito. Muito obrigado, José Maurício, fantástico a edição de hoje, muito feliz. E você tem certeza que você pode contar com a gente aqui, porque eu estou contigo na tua caminhada, com muita força e energia, que você sim empreenda com muita sabedoria e busque sempre o conhecimento. Até a próxima edição.